Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube e às nossas plataformas de áudio. Você está conectado na TV Medicina e Saúde, que hoje recebe o médico gastroenterologista, endoscopista digestivo, com doutorado em Ciência da Saúde com enfoque em doença celíaca, Dr. Mauro Bonato, do Centro Médico Gastroclínica. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Soraya. Sempre é gostoso estar aqui com você, falando dos assuntos que podem ajudar as pessoas aí. Muito obrigado. Sem dúvida. Doutor Mauro, segundo o levantamento realizado pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, em 2018, quase metade dos brasileiros sentia algum sintoma de doenças dispépticas. Esses dados podem ajudar na elaboração do perfil dessas doenças, uma vez que com a chegada da pandemia de Covid-19 aumentaram as queixas de problemas digestivos e se tornaram recorrentes nos consultórios médicos. Como é que anda a saúde digestiva do brasileiro, doutor Mauro? Então, você falou uma palavra, dispépticos, né? E é uma palavra que significa má digestão. E quando a pessoa tem esse sintoma, né, que ele pode ser uma lentidão no aparelho digestivo, pode ser dor e pode ser misturado os dois, né? A gente chama de dispepsia desmotilidade, tipo úlcera e mista. Esses sintomas, Soraya, são 80% em média, assim, não tem uma estatística fidedigna, dos sintomas do aparelho digestivo. Quer dizer o quê? Que a pessoa tem os sintomas, né? Ela tem uma dessas sensações no seu organismo, estou falando do aparelho digestivo alto, né? Estou falando do estômago principalmente, e não tem substrato orgânico, quer dizer, não tem uma doença orgânica ali, é só sintomas, né? Claro que a gente tem que fazer avaliação com laboratório, muitas vezes endoscopia, ultrassonografia para afastar a doença orgânica, mas a partir daquele momento torna-se funcional. E você falou que aumentou, como é que anda os consultórios? Sim, a pandemia causou vários problemas psicológicos, emocionais, físicos, por não praticar esportes, né? Por ficar em lockdown, e isso afetou muito, né? As pessoas começaram a aumentar peso, né? Não fazer exercício, então juntaram as coisas. E a vibração do planeta, né? Com tudo isso, e mais ainda o conflito de guerras, né? Verdade. Todo esse conflito. E agora eu estava ouvindo ali, a inflação vai explodir daqui para frente. Então, quer dizer, tudo isso mexe com o emocional, com a vibração, como eu disse, primeiramente da pessoa, e isso gera no planeta inteiro. E aí as pessoas não estão dormindo bem. A insônia é tão comum agora, sabe? Não vou falar dos sintomas do Covid, né? Que estão ficando assim. Pós-Covid, né? Pós-Covid, muitos sintomas. Eu tenho observado isso nos consultórios, a questão da insônia. Difícil a pessoa não questionar, não queixar, desculpe, algum sintoma relacionado à fraqueza, memória, cabelos, etc, 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 que o Covid deixou, né? Como lembrança do Covid deles. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que realmente a gente está numa fase ruim, assim, no sentido, tem que rever tudo e começar a agir, né, na saúde, porque, vou começar de novo, fazer meu exercício, outro, preciso emagrecer, e realmente afetou o aparelho digestório, como a gente chama, a gente não gosta dessa palavrinha, mas, enfim, é isso. Então, realmente influenciou a vida das pessoas e muito. Agora, estamos saindo, né? Ainda ela está por aí, mas estamos saindo e temos que ter fé, crer, né? Temos que ter a crença que a gente vai melhorar, né? Desse problema, né? Que nos atingiu para nos dar algum chacoalhão, né? Que não sabemos, né? Espero que todos pensem nisso e reflitam, porque realmente foi um chacoalhão, né? Deus sempre manda, né? Periodicamente alguma coisa para a gente. Já teve muitas pandemias que houveram antes, né? Pestes e etc., e que marcaram, né? Que nós tínhamos que fazer alguma coisa diferente. E realmente a gente começou a fazer no início da pandemia, né? A gente tinha solidariedade muito maior. Vocês lembram? Era gente doando, empresas doando, mas depois acalmou um pouco, né? Talvez a gente pense nisso, né? Que temos que ser mais solidários e talvez seja essa a mensagem do Covid, sabe? O senhor é um médico bem espiritualizado, né, doutor Mauro?
Isso te ajuda a discernir, isso te ajuda no teu trabalho? Já que o senhor tocou nesse assunto, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Pois é. Muitas consultas minhas demoram, às vezes, porque a gente sabe que o que está afetando a pessoa não é receitar um omeprazol e, né, aliviar uma dor ali que está tendo recente, mas essa dor está vindo da alma, de alguma outra coisa, né? E às vezes a gente tem que abordar esse assunto. E era uma das coisas que eu sempre falei na faculdade, né? Que o médico, se veja quantos médicos são formados, né? Quantos especialistas de uma área ou de outra, mas se ele não lembrar que o ser humano é corpo, mente e alma, né? Que ele é um todo, e muitas das coisas estão envolvidas lá no nosso fundo, é o nosso pensamento. Para você ter uma ideia, o pensamento gera preocupação ou alegria. Vamos falar outro lado, né? Gera preocupação. A preocupação gera ansiedade. A ansiedade gera tristeza. E a tristeza vai levar ao quê? A uma depressão. Então é um caminhar, né? E o pensamento é que tem que ser regulado. E muitas vezes a gente tem que dar umas pitadinhas ali, né? Falar alguma coisa relacionada a isso com o paciente, né? E, como eu disse, 80% das disfunções do aparelho digestivo alto, no caso, que é o mais comum, estômago, esôfago e tal, é a dispepsia funcional, né? Quer dizer, funcional quer dizer, 80% não tem orgânico, ali é bem de dentro da gente mesmo. Está tudo relacionado, né? Doutor Mauro, nós temos que marcar um dia para falar só sobre isso, né? As pessoas precisam ouvir sobre isso. Mas eu quero falar aqui da tua área de atuação, em que o senhor se especializou, hoje é doutor nessa área também, né? Quando o problema é autoimune, uma doença autoimune como a doença celíaca, por exemplo, né? Como é que acontece a mudança na vida dessas pessoas que recebem esse diagnóstico? Desde escolher o médico certo, até ter um diagnóstico correto, preciso, e também começar dietas restritivas. Como é que é isso na vida da pessoa, doutor Mauro? Vou puxar um pouquinho, porque o meu trabalho foi no diagnóstico da doença, né? Então a gente pode diagnosticar tanto por exames de sangue, que é onde começa, né? Primeiro sintomas, que muitas vezes não existem, outras vezes tem. 30% não tem sintoma. Bom, então você não pode se basear só nos sintomas, mas enfim, é uma dica. Comer o pão, comer o trigo, cerveja, né? Trigo, centeio, aveia, cevada, e sentiu alguma coisa, se suspeita, ok. Mas nem sempre você consegue. Hoje está melhor, assim, os médicos estão mais ativos para isso. Aí você tem o exame de sangue, que é o sorológico, que você vai checar se tem alterações. Ele dá a dica, olha, tem uma alteração aí. Queria esclarecer que o genético, aquele HLA, que é pedido muitas vezes, se dá positivo, não quer dizer que está com doença celíaca. Então, se alguém tem esse exame positivo nos seus exames, não é doença celíaca, ele só é o genético. Bom, enfim. Então, você tem o clínico, o sorológico e o endoscópico. E a gente pode avaliar pela endoscopia se tem ou não a doença celíaca. Mas a coisa mais importante de toda essa nossa conversa é, ao iniciar uma dieta isenta do glúten, a pessoa tem que ter certeza de qual patologia ela tem. Se ela tem a doença celíaca, que é uma doença autoimune, como você se referiu, se a pessoa tem uma doença chamada alergia ao trigo, ou ela tem uma sensibilidade não alérgica e não celíaca. Então, são 3 transtornos causados pelo glúten que devem ser diagnosticados antes de iniciar uma dieta sem glúten. Porque, como você diz, imagine como fica essa pessoa, fala, não posso mais comer o pão, né? Não posso mais tomar cerveja, não posso comer nada com glúten. E eu tenho que isolar todos os meus utensílios. E minha família, quando vou sair, né, quando eu tenho uma relação social com alguém, que eu vou lá numa casa, eu vou num restaurante, como é que eu fico? Então é muito sério, é muito sério. Aí eu sempre falo que a pessoa, hoje mesmo, veio uma pessoa que está mais 10 anos sem comer glúten, porque alguém disse que ela não podia. Daí ela veio conversar comigo e pediu por favor, me diga se eu sou celíaco ou não. 10 anos sem ter diagnóstico, por conta própria. Não, um médico falou para ela lá atrás, né? Não muito, talvez orientado ali, mas ela falou, não pode comer. E ela veio e pediu, olha, doutor, eu preciso saber se eu sou celíaco ou não. Mas o problema é que se eu como, eu não consigo, eu fico com sintomas assim, assim, assim. Então eu não posso iniciar uma dieta com glúten para ela para poder fazer o diagnóstico. Porque quando você está mais de 6 meses, 1 ano com dieta sem glúten, você fica normalizado assim, teu organismo. Então você tem que ingerir de novo glúten
para fazer o diagnóstico, às vezes 3, 6 meses ingerindo glúten. E às vezes a pessoa não consegue mais ingerir porque ela sente mal, né? Aí fica sem o diagnóstico. E qual a diferença? Que o celíaco não pode comer mesmo, não pode se contaminar nada, 0 glúten. E o sensibilidade pode comer, só não é uma doença assim, que causa problemas autoimunes. E a alergia ao trigo é mais respiratório, tal, asma, relacionado à asma muitas vezes, e algumas urticárias, é mais fácil de manusear, né? Então, essa pergunta é importante nesse sentido. Só começar a dieta isenta do glúten com certeza do diagnóstico, mesmo que seja um exame de sangue, não precisa fazer uma endoscopia, tanta coisa, mas pelo menos ter uma ideia inicial para você ficar tranquila, que se te ficar com dúvida no futuro, às vezes não vai diagnosticar mais. Pois é, e isso começa com a visita, a consulta com o especialista certo, né, doutor Mauro? Senão a pessoa fica passando por tudo isso sem ter necessidade e tendo um diagnóstico não é preciso. Pois é, se eu fizer um cálculo aqui, eu devo já estar quase beirando 20 anos de estudar esse assunto, né? Na verdade, mas sou do diagnóstico, né? Mas o tratamento é dieta isenta, né? E algumas orientações que os nossos nutricionistas são muito bem orientados, já fomos até convidados para falar junto, o nutricionista e eu, em vários lugares, para orientações, né? Mas a importância é esse início mesmo, né? E depois o acompanhamento com alguém que saiba, né, orientar, porque às vezes mesmo, não querendo dizer, mas às vezes a pessoa não é bem orientada, uma nutricionista chega a dizer, fim de semana você pode comer e tal, não tem problema, e não pode, né? E quanto à questão do médico diagnosticar também está melhorando, como eu disse, há mais de 20 anos a gente viu mudanças. Nós tínhamos associação dos celíacos porque não tínhamos não sabiam como fazer, que comer, como é que era a comida sem glúten. Então elas começavam a treinar, faziam tortas, tal, era muito gostosa, por sinal, na nossa associação dos celíacos. Mas com esse tempo corrido das pessoas, com o tempo, né, a gente foi afastando um pouco e os produtos aumentaram muito nos supermercados. Tem uma gama de ofertas hoje. Então você né? hoje tem mais facilidade. Aí a pessoa também no Google já procura uma receita e aí faz com facilidade. Não é problemático. Você pode comer carne, pode comer feijão, arroz, mandioca, batata, frutas, verduras, legumes. Você só não come o pão, né? Mas você pode comer pão de milho, você pode comer pão de batata. Tem muitas opções, então não é o terror isso. Só tem que saber se é celíaco ou não. Exatamente, tem que ter essa segurança no diagnóstico. Gente, eu conversei com o Dr. Mauro Bonato, que é uma autoridade no assunto de doença celíaca. Eu vou deixar aqui o Instagram do Dr. Mauro. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, ele está no Instagram. Você só vê se está certinho o endereço. É @Bonato, com 2 T's, Mauro W. Está aí aparecendo no seu vídeo, tá? E também @GastroCascavel. Se você quiser informações, quiser marcar um horário para tirar dúvida, o Dr. Mauro, como ele falou, a consulta dele é longa, porque ele investiga tudo mesmo, né, Dr. Mauro? Tem os familiares, que tem que explicar dos familiares, porque é transmissível, né? É transmissível geneticamente. Sim, tem tudo isso, né? Mas olha, tem muita coisa que você pode descobrir acessando o Instagram do Centro Médico Gastroclínica e também do Dr. Mauro Bonato. Doutor, obrigada por estar aqui conosco. Eu sei que sua agenda é super corrida, né? Não, normal, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas que bom que o senhor pode estar aqui conosco e vamos marcar para falar sobre espiritualidade e saúde, combinado? Combinado, muito interessante, pessoal. Muitas patologias, muitas doenças nós podemos minimizar com a fé, né? Com a fé numa questão assim de mudança interna. Que bom, doutor Mauro. Obrigada. Boa semana para o senhor, hein? Obrigado, Soraya. A gente vai ficando por aqui. Você já sabe, se quiser acessar mais conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, TV Medicina e Saúde. A gente se vê. Até mais. Tchau. Até mais.